Êxodo capítulo 21. Deus continua ministrando a Moisés as leis que devem reger o convívio do povo. Percebemos que a intenção do Senhor é fundar uma nação justa e equilibrada. Versículo número 1. São estes os estatutos que lhes proporás. Neste capítulo, vemos as leis acerca dos escravos e escravas. A escravidão duraria só 6 anos e aconteceria caso alguém contraísse uma dívida impagável ou por causa da pobreza, essa pessoa poderia vender a si mesma ou a sua esposa ou então seus filhos para suprir suas necessidades. Versículos 2 e 3. Se comprares um escravo hebreu, 6 anos servirá, mas ao 7º sairá forro de graça. Se entrou solteiro, sozinho sairá. Se era homem casado, com ele sairá sua mulher. No 7º ano, tendo ou não a dívida quitada, ele deveria ser liberto e perdoado. Caso o escravo não tivesse para onde ir ou desejasse continuar servindo a seu senhor voluntariamente, um furo era feito em sua orelha como sinal de escravidão voluntária, após a aprovação do caso pelas autoridades de Israel. Versículos 5 e 6. Porém, se o escravo expressamente disser: eu amo meu senhor, minha mulher e meus filhos, não quero sair forro, então seu senhor o levará aos juízes e o fará chegar à porta ou à ombreira, e o seu senhor lhe furará a orelha com uma sovela, e ele o servirá para sempre. No caso das mulheres, elas poderiam ser concubinas ou ainda segunda esposa, como vemos na vida de Abraão e de Jacó. Alguns pais israelitas, almejando um futuro financeiro melhor para suas filhas, preferiam que elas fossem concubinas de homens ricos do que casada com um israelita pobre. Então elas eram vendidas sob a condição de resgate. Isso significa que se algum parente próximo ou filho do seu senhor pagasse o resgate, ele assumiria o papel de mulher livre. Versículo 8. Se ela o agradar ao seu senhor, que se comprometeu a desposá-la, ele terá de permitir-lhe o resgate, não poderá vendê-la a um povo estranho, pois será isso deslealdade para com ela. Dos versos 12 até o 17, vemos que há 4 crimes que eram punidos com a pena de morte. Primeiro, assassinato intencional, versículo 12. Quem ferir a outro de modo que este morra, também será morto. 2. A agressão contra os pais, versículo 15. Quem ferir seu pai ou sua mãe, será morto. 3. Sequestro, versículo 16. O que raptar alguém e o vender ou for achado na sua mão, será morto. E o 4. Amaldiçoar pai e mãe, versículo 17. Quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe, será morto. Caso alguém cometesse um desses crimes acidentalmente, estando em Canaã, poderia fugir para uma das cidades refúgio. Havia também regulamentos acerca das agressões menores. Em caso de briga ou discussão, a parte que sofreu o dano deveria ser compensada. Versículos 18 e 19. Se 2 brigarem, ferindo um ao outro com pedra ou com punho, e o ferido não morrer, mas cair de cama, se ele tornar levantar-se e andar fora, apoiado ao seu bordão, então será absolvido aquele que o feriu. Somente lhe pagará o tempo que perdeu e fará curar-se totalmente. Além disso, escravos não poderiam ser maltratados. Versículo 20. Se alguém ferir com bordão o seu escravo ou a sua escrava, e o ferido morrer debaixo da sua mão, será punido. A mulher que abortasse por causa acidental provocada por terceiros deveria ser indenizada. E qualquer dano permanente sofrido pelo escravo, como a perda de um membro ou deficiência causada por acidente de trabalho, lhe dava automaticamente o direito da liberdade. Você vê isso do versículo 18 ao 27.
Versículo 27. E se com violência fazer cair um dente do seu escravo ou da sua escrava, deixá-lo ir forro pelo seu dente. Caso um israelita tivesse um touro e ele ferisse alguém e a pessoa morresse, o animal deveria ser sacrificado. Caso o touro continuamente ferisse pessoas e o dono não tomasse providências para que isso fosse evitado, ele seria morto. Versículo 29. Mas se o boi dantes era dado a chifrar e o seu dono era disso conhecedor, e não o prendeu, e o boi matar homem ou mulher, o boi será apedrejado e também será morto o seu dono. Porém, a pena de morte poderia ser evitada caso o dono do animal pagasse a indenização exigida pela família do morto. Versículo número 30. Se lhe for exigido resgate, dará então como resgate da sua vida tudo o que lhe for exigido. Havia também outros casos em que esta lei se aplicava, mas normalmente se resolvia a questão com pagamento da indenização ao lesado. E se o boi de um homem ferir o boi de outro, e se o boi morrer, venderão o boi vivo, repartirão o valor e dividirão entre si o boi morto. Para nós terminarmos a leitura do capítulo, dia de hoje, versículo 36. Mas se for notório que o boi já era dantes chifrador e o seu dono não o prendeu, certamente pagará boi por boi, porém o morto será seu. E com a leitura desse versículo, nós encerramos o capítulo do dia de hoje. Deus te abençoe, que a paz do Senhor seja com você e esteja no teu lar.